Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu pretendo falar um pouco sobre os delitos de posse. Trata-se de uma categoria peculiar de crimes porque não há nesses tipos penais a descrição de uma conduta propriamente dita, né, de uma ação ou de uma omissão. Os tipos penais descrevem apenas uma situação de domínio que o agente tem sobre determinado objeto. Por exemplo, porte de arma de fogo, porte de drogas, porte de material pornográfico, porte de animais silvestres sem autorização judicial, sem autorização administrativa. Então, o fato de possuir, de ter domínio sobre algo, portar ou possuir algo, já é suficiente para ser crime. E aí a pergunta que se faz é por que, né, se no conceito de crime a primeira característica, o primeiro requisito é que o crime é uma conduta humana, por que os delitos de posse, que não são condutas propriamente ditas, possuem um caráter criminoso? É sobre isso que nós vamos falar agora. Né? Quais são as características, né, dos delitos de posse? Os delitos de posse, os tipos penais, têm em comum que são figuras tipificadas não como condutas em si mesmas, né? Não como fazer ou deixar de fazer algo. São apenas um estado de uma pessoa sobre um determinado objeto. O domínio, o poder que uma pessoa tem sobre um determinado objeto. Então são delitos sem lesão. Ou seja, no caso dos delitos de posse, não há um dano efetivo ao bem jurídico. O fato de portar arma de fogo não representa uma lesão. O que pode provocar a lesão é o uso da arma de fogo. Mesma coisa, no caso, possuir material com pornografia infantil, por si só não representa o dano. O dano é expor a criança a uma situação em que se realiza, em que se produz o material pornográfico. Então, há algumas questões aqui, né, que precisam ser bem esclarecidas. Então, os delitos de posse são aqueles tipos penais que descrevem uma situação em que uma pessoa possui domínio ou poder sobre objeto. Né? Há uma espécie de antecipação, de adiantamento à lesão. Né? Ou a lesão já aconteceu e aquele objeto que está em posse do agente foi produzido por meio de uma lesão a um determinado bem jurídico. Então, voltando no caso de possuir material pornográfico com crianças. Né? O dano já foi causado àquela criança. Né? Posteriormente, esse material vai ser espalhado, vai ser distribuído, e aquele que possuir também responde por crime, responde pelo crime de possuir o material, apesar de não ter produzido. Tá? Então são tipos diferentes, crimes diferentes, em que um há dano, há lesão, e o outro não há essa lesão. A principal crítica que alguns autores fazem aos delitos de posse é que ali nós não temos necessariamente condutas, né? Porque não é o tipo não descreve um fazer ou deixar de fazer algo. E vem aí a dúvida, né? Se não tem uma conduta descrita, por que é crime se o primeiro requisito do crime é que haja uma conduta humana? E aí nós vamos verificar os fundamentos para a criminalização e os limites para a utilização dessa técnica legislativa que são os delitos de posse. Tá? Então, os delitos de posse se satisfazem com o mero domínio de determinado objeto por uma pessoa, independentemente de seu uso para atingir um bem jurídico. Então, o principal exemplo aqui, a arma de fogo, né? Portar arma de fogo ilegalmente já é crime, independentemente dessa arma ser usada.
portar drogas ou possuir drogas para comércio já é crime, ainda que essa droga não seja usada. No caso, possuir material pornográfico, tá, com imagens de crianças, ter esse material não representa uma lesão à integridade psicológica daquela criança. Então, nós temos que verificar agora aqui o que diz a doutrina a respeito do tema. Tá? Já que a posse de um objeto, por si só, não representa um perigo. Tá? Mas a posse pode ser perigosa para os bens jurídicos na medida em que se abre a possibilidade de uma pessoa levar a cabo uma ação que implique um risco, né, de usar ou empregar esse objeto. Então, o início aqui para legitimar o delito de posse, né, é partir dessa premissa de que esse objeto pode ser usado posteriormente. Por isso, então, a posse seria uma antecipação. Tá? Então, o legislador não descreve uma ação ou uma omissão, ele não espera pela ação ou pela omissão. O legislador se antecipa. Né? E vejo que no caso de possuir algo, de portar algo, nós não estamos nem fazendo referência à criação de um perigo abstrato. Tá? Porque o crime de perigo abstrato também é uma conduta, é um fazer ou deixar de fazer algo, ainda que o bem jurídico não seja afetado, porém, né, há a criação de um perigo e esse perigo é presumido. Quando a gente fala em delito de posse, nós temos que levar aqui em consideração os níveis, né, de perigo que uma conduta representa ao bem jurídico. Então nós temos os delitos de dano ou de lesão, né, quando o bem jurídico é efetivamente afetado pelo comportamento típico. Os delitos de perigo concreto, que são aqueles comportamentos que criam um perigo comprovado ao bem jurídico, apesar de o bem jurídico não ser afetado. Os delitos de perigo abstrato, que são aqueles comportamentos que criam um perigo ao bem jurídico e esse perigo não precisa ser demonstrado no caso concreto. E posteriormente eu vou fazer um vídeo só a respeito dos crimes de perigo, né, e o novo tratamento dispensado pela doutrina. Tá? E abaixo de tudo a gente tem o delito de posse, né, que não representa em si mesmo uma conduta, né, apesar de nós termos que buscar um fundamento. Né, por que, então, é crime? O próximo passo é o que consiste a posse criminosa? Né? Qual é o sentido jurídico penal do verbo possuir? Né? Ou do verbo portar, enfim, dos verbos que representam o domínio sobre um objeto. Tá? Então, a doutrina mais moderna diz que há um dever negativo traduzido na proibição de deter o objeto. Então, quando a lei diz, é crime portar arma de fogo ilegalmente, né, a lei impõe um dever de abstinência. Você não pode portar a arma de fogo. A desobediência a esse dever é uma conduta positiva de não se abster de deter o objeto. Então é aí que começa a legitimidade do delito de posse. O fato de não se abster de deter o objeto, de portar o objeto, já é uma conduta considerável. É um deixar de fazer algo que a lei impõe. Então, quem possui aquele objeto que não poderia possuir, faz algo enquanto possui, que é manter o objeto cuja detenção é proibida. Né? Então, aqui que se encontra a conduta que fundamenta a criminalização. A abstenção do dever de não possuir algo é o comportamento que
se enquadra no tipo penal. E por que, então, existem os delitos de posse? Bom, a técnica para tipificar os delitos de posse leva em consideração os chamados efeitos conexos que a posse tem com determinados objetos, né? E essa conexão da posse com outros comportamentos leva a uma relação jurídica delicada. Por exemplo, portar a arma de fogo ilegalmente implica na aquisição ilegal da arma de fogo, na comercialização ilegal da arma de fogo, isso olhando para trás. Olhando para frente, o uso indevido dessa arma de fogo, a falta de controle do Estado sobre aquela arma de fogo. No caso de material com pornografia infantil, a posse traz uma conexão com a produção desse material, com a situação em que uma criança foi exposta para produzir aquele material. No caso do porte de drogas, né, há uma situação de tráfico por trás, além de que o uso pode trazer danos à saúde do usuário. Claro, isso é uma questão discutível, né, não se define, né, a política de drogas de uma maneira tão superficial dessa maneira, mas é o que se entende atualmente por doutrina majoritária e jurisprudência. Agora, nós temos que ter um limite, né? Nós temos que perceber que essa conexão da posse com eventuais danos tem que ter uma interpretação restritiva e nós devemos considerar a situação global, né? Porque senão qualquer coisa pode ser crime, né? Para fins de proteger remotamente um bem jurídico. Então a gente não pode, por exemplo, achar que possuir uma faca deve ser crime porque essa faca pode ser usada para praticar um homicídio, porque a faca é utilizada normalmente para preparar alimentos, né? O uso de veneno, né, normalmente é utilizado para animais que podem trazer riscos à saúde, mas por outro lado o veneno também pode ser usado para matar alguém por meio do envenenamento. Uma corda pode ser usada para praticar crimes. Então, deve haver um limite, né, na questão da criminalização, fazendo uma análise global da situação, né, e para evitar que haja uma abertura do direito penal para criminalizar o porte de objetos, né, sem que haja uma conexão concreta com eventuais danos futuros. Então, para concluir aqui, eu trago um exemplo do professor Ulisses Pascolati Júnior ao comentar o artigo 41b do Estatuto do Torcedor. Então ele diz que, ainda que o sujeito possua ou porte uma barra de ferro, mas não seja membro de fato ou de direito de torcida organizada ou torcedor individual de uma das equipes, vinculado ao evento esportivo, mesmo que tenha um plano criminoso para lesionar um desafeto que por coincidência encontra-se na região do evento esportivo, esse comportamento é despido de conteúdo material suficiente para justificar a reprimenda penal prevista no artigo 41b do Estatuto do Torcedor. Porque o crime é portar ou possuir o objeto, né, com a finalidade de provocar tumulto em evento esportivo. Então, se a situação traz indícios de que aquele indivíduo que porta a barra de ferro pertence a uma torcida organizada ou pretende ingressar com essa barra no evento esportivo ou está nas imediações de um estádio de futebol, aguardando uma briga que foi combinada pela internet, isso é uma coisa. Esse porte, né, tem conexão com eventual dano. Agora, o fato de alguém portar uma barra de ferro porque quer praticar lesão corporal contra alguém,
coincidentemente na região de um estádio de futebol, né, não se pode aplicar o crime do artigo 41B do Estatuto do Torcedor, porque ali é muito nítido, né, que o que se pretende evitar é a briga entre torcedores. Se o agente está com a barra de ferro com o fim de praticar lesão corporal em outra pessoa e não tem nada a ver com o evento esportivo, isso é ato preparatório da lesão corporal. E o ato preparatório por si só não é punível. Tem que haver pelo menos um ato de execução para que haja a punição. Tá? Então, em relação aos delitos de posse, era isso que eu tinha para falar. E nos próximos vídeos vamos abordar mais temas de direito penal e processo penal. Até mais, pessoal!